tomaram posse da vida desta jovem, porque eles viram nesta jovem uma grande fonte de renda para a sua época. Então começaram a escravizar, a explorar esta mulher para ganhar dinheiro nas custas dessa vida. Mas quando Paulo e Silas estavam caminhando à procura de um lugar para a oração, essa jovem olha para Paulo e Silas, pastor Raimundo, olham para ele e vai ver que neles há uma diferença. Porque quem vai falar não vai ser a jovem. Quem vai falar é o espírito maligno que está possuindo a sua vida. Quando o espírito maligno vê Paulo e Silas, percebe que em Paulo e Silas há uma coisa diferente. Porque o Espírito Santo habitava, morava na vida de Paulo e Silas. Quando o espírito maligno ver Paulo e Silas, vai dizer: olha, esses dois homens que estão passando aqui agora são dois servos de Deus. Esses dois homens que estão passando aqui são servos do Senhor. Quando Paulo percebe que esta menina está possuída por este espírito maligno, Paulo vai até a ela, porque Paulo percebeu que não era a jovem que estava falando. Paulo percebeu que era o espírito maligno querendo estragar a obra que Deus tinha para realizar na Macedônia. Mas Paulo, percebendo que o espírito maligno queria destruir ou desfazer ou tentar impedir a obra que Deus tinha para realizar na Macedônia, Paulo repreende e expulsa o espírito desta menina. E quando Paulo expulsa o espírito dessa menina, os seus senhores perceberam que Paulo e Silas havia libertado aquela menina daquele espírito a qual eles ganhavam lucro. E quando aqueles senhores perceberam que aquela menina não poderia mais dar lucro para eles, eles começaram a dizer que Paulo e Silas estava perturbando aquela cidade. Quando eles perceberam que não dava mais para ganhar dinheiro através da vida daquela jovem, eles começaram a provocar o alvoroço. E os magistrados, a Bíblia diz que lançaram mão na vida de Paulo e Silas, rasgaram as suas vestes e começaram a açoitar com varas a vida de Paulo e Silas. E começaram a conduzir Paulo e Silas para a prisão. Quando Paulo e Silas chegam dentro da prisão, Paulo e Silas acorrentado atrás das grades, numa prisão escura, por ter realizado a obra missionária de Deus. Paulo e Silas agora se encontravam presos, cativo, por fazer o bem a uma menina. Paulo e Silas agora preso, açoitado, cativo, por estar pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que abençoa. E por causa desse Evangelho, Paulo e Silas vai parar açoitado, acorrentado e preso na prisão. Paulo e Silas agora presos, olharam um para o outro dentro da prisão, não tendo mais nada o que fazer, além de somente orar e louvar a Deus.
somente de louvar e orar a Deus. Mas quando eles perceberam que na oração e que no louvor Deus iria descer do céu, iria realizar algo na vida deles, porque Paulo era um homem conhecedor da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado, do Pentateuco, dos profetas, dos salmos, porque a Bíblia antiga dos judeus, ela era classificada em 3 classes, classificada como Pentateuco, classificada como profeta e como salmos. Então Paulo conhecia e tinha este vasto conhecimento, e como conhecedor da Bíblia, Paulo disse: olha, vamos louvar, porque o salmista disse que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus que habita no meio dos louvores do seu servo. E se nós louvarmos aqui, eu acredito que Deus vai descer do seu trono e vai estar no nosso meio. E quando nós atrairmos Deus através dos nossos louvores, nós vamos começar a orar, porque Paulo sabia que existia poder na oração. Paulo sabia que a oração movia com a mão de Deus a seu favor. Quando Paulo percebeu isso, olhou para Silas e disse: Silas, você vai louvar e eu vou orar. Você vai louvar e eu vou orar. E quando nós sentimos que quando Deus estiver no nosso meio, eu vou começar a conversar com Ele. E com certeza Deus não vai nos deixar desamparado dentro dessa prisão. E com certeza Deus não vai nos deixar preso aqui, porque o Deus que nós servimos é um Deus que age, opera, trabalha a nosso favor. É um Deus que salva, que cura e que liberta, e é o mesmo Deus que está presente aqui nesta noite, e é o mesmo Deus que quer trabalhar a seu favor. Quantos acreditam nisso? Levanta a sua mão. Glorifica Ele. E se você perceber que Deus está pertinho de você, comece a falar com Ele, porque se Ele agir nessa noite, a prisão vai abalar, a corrente vai quebrar, e Deus vai fazer um terremoto acontecer na sua vida hoje, e o milagre vai chegar. Paulo e Silas então começam a louvar e a orar a Deus. Quando Paulo e Silas começam a louvar e a orar a Deus, Deus, irmãos, desce dos altos céus, entra dentro daquela prisão sem abrir a porta do cárcere, porque o Deus que nós servimos não é limitado a tempo, não é limitado a espaço. Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que vai chegar na sua casa hoje. Ele não vai precisar abrir a porta. Ele vai entrar e vai realizar a obra. Porque o diabo pensou que ia tentar parar. O diabo pensou que ia impedir a obra que Deus tem para realizar. Mas Deus, irmãos, vai concretizar essa obra na sua vida nesta noite. Deus vai chegar na sua casa, vai chegar no seu casamento, vai chegar na sua família, vai chegar no seu filho e vai agir nessa noite. Deus então desce do trono, entra dentro daquela cadeia, daquele cárcere. E toda vez, irmãos, prestem bastante atenção, aonde Deus está, sempre acontece 3 fenômenos: terremoto, vento e fogo. Quando Elias estava dentro da caverna, Deus passou, e quem passou com Deus? Vento. Quando Elias estava dentro da caverna, Deus passou, e quem passou com ele? O terremoto.
Quando Elias estava dentro da caverna, quando Deus passou, quem passou com ele? O fogo. Quando Deus descia no monte Sinai para falar com Moisés, o monte Sinai estremecia e fumegava, e via um grande vento como de trombeta, porque Deus havia descido no monte Sinai. Quando Deus desceu do trono e entrou dentro daquele cárcere, veio acompanhando com Deus a sua comitiva, o vento, o terremoto, junto com ele, para dar liberdade aos seus servos. Quando Deus entra dentro daquele cárcere, Paulo diz que a prisão, o alicerce da prisão começou a ser abalado. A prisão começou a estremecer. Imagina, irmãos, o pensamento dos outros presos que estavam junto com Paulo e Silas. Pensaram com eles: nós, além de estarmos presos, nós vamos morrer aqui, porque do jeito o que está acontecendo, isso tudo vai cair sobre a nossa vida. Mas eu creio que Paulo e Silas lá, orando e louvando, e o cárcere estremecendo, porque sabia Paulo e Silas que aquilo que estava acontecendo não era algo natural. Sabia Paulo e Silas que aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural de Deus a seu favor. Era algo que iria trazer para ele um benefício. Então, confiando em Deus, continuaram louvando, bendizendo, adorando, orando a Deus. E quando eles perceberam a porta do cárcere havia-se aberto, quando a porta do cárcere abriu, as correntes que estavam acorrentando os pés de Paulo e Silas também se arrebentaram, e a porta do cárcere se abre. Quando se abre, eles estavam lá dentro. O carcereiro ficou desesperado e disse: agora, como é que eu vou prestar conta dessas vidas ao capitão? E ele pensou que os fugitivos ou os presos haviam fugido. Quando ele mete a mão na espada e se direciona para a sua vida, para se suicidar e arrancar a sua vida, Paulo diz de dentro da prisão: não faça isso, porque está todos nós aqui. Quando o carcereiro olha para Paulo e Silas e disse: o que eu faço, irmão? Então Paulo e Silas olha para o carcereiro e diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Mas o carcereiro percebeu que não só podia ficar na promessa. Então ele pensou consigo: a palavra já foi liberada, agora eu tenho que fazer algo para esta palavra se cumprir na minha vida e na minha casa. O carcereiro pega Paulo e Silas e leva para sua casa e começa a cuidar de Paulo e Silas. Paulo começa a abrir a sua boca e a família do carcereiro começa a ouvir as palavras de vida eterna, a palavra de salvação. E a Bíblia diz que todos se converteram ao Senhor, porque a palavra de Deus foi pregada. Aqui vai uma receita: quer que a sua família aceite a Cristo, comece a falar da palavra de Deus dentro da sua casa, comece a pregar esta palavra, porque você vai ver o efeito dela. Você vai ver o seu filho se converter, o seu marido se converter, e a sua família começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque esta palavra era poderosa. Escute, estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. A promessa de Cristo de arrebatar a sua igreja a qualquer momento pode se cumprir. Esse pode ser o nosso último culto hoje. Esse pode ser o nosso último culto.
Mas o inimigo, sabendo disso, ele tem se levantado com grande fúria e tem aprisionado vidas espiritualmente. Ele tem acorrentado, ele tem aprisionado vidas. Mas nessa noite, assim como Deus desceu naquele cárcere, Ele vai descer nessa noite aqui também. Vai quebrar correntes, amarras invisíveis. E você não vai viver mais nessa vida que você vive de tormento, de angústia, de aflição, de dor, de desespero. Porque Deus hoje vai descer, vai quebrar essa corrente espiritual que te impede de caminhar, de buscar, de receber algo da parte de Deus nessa noite. Se coloque de pé comigo que eu quero orar nessa noite. Vamos orar. Porque Deus está no nosso meio, irmãos. Quantos acreditam nisso? Deus está no nosso meio. Quantos já perceberam nisso? Deus está no nosso meio. Quantos já estão sentindo a presença dele? Deus está no nosso meio. Quantos estão sentindo isso? Deus está no nosso meio. Então aproveita, abre a sua boca. Ele está no nosso meio e vai trabalhar na nossa vida hoje. Começa a glorificá-lo, começa a glorificá-lo, começa a glorificá-lo, começa a glorificá-lo e a sentir um terremoto acontecer espiritualmente. Começa a glorificá-lo e sentir a providência dele nessa noite. Abre a sua boca e começa a sentir a vitória chegando. Abre a sua boca e começa a ouvir a corrente quebrando. Abre a sua boca e começa a ouvir a barreira caindo, porque Deus está no nosso meio, está no nosso meio, está no nosso meio. Quantos acreditam, começa a louvar, começa a glorificar. Continue abrindo a sua boca, louvando e glorificando, porque com certeza Deus hoje vai chegar. Escute aí. É algo muito sério. Eu vou dizer agora. Quem no nosso meio percebe que há alguma coisa impedindo, segurando, acorrentando e amarrando de você se aproximar de Deus. Você já percebeu isso? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aquela pessoa que sente que nada vai para frente, porque tem algo espiritual atrapalhando. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Aquela pessoa que sente o desejo, meu Deus, eu quero estar firme, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, mas eu não tenho força, eu não consigo. Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero na tua casa sentir a tua presença, mas isso está difícil. Elamando carambacé, elevando suri corpitas. Fica ligado, irmãos, porque isso aqui é um momento espiritual. Pastores, por favor, me ajudem a interceder por essas vidas. Coloquem a mão lá. Você, irmãos, estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Porque Deus desceu no nosso meio, através do seu Espírito Santo, e quer te levantar aqui nessa noite. Bendito, eterno, poderoso Deus, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que essas vidas, ó Pai, que estão na tua presença, Senhor, vidas que não conseguem, vidas, ó Deus querido, que não vão adiante, que não vão à frente, porque algo espiritual tenta prender,
segurar, Senhor. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, todas as amarras invisíveis, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus, toda barreira espiritual, ó Pai, tudo aquilo que prende, que segura, que amarra, ó Pai, toda arte infernal que luta, que peleja nessa noite, a igreja de Cristo vai contra ti agora, no nome de Jesus Cristo. Não resista nessa noite. Ó Deus, a tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Deixa a sua unção em cada vida agora, em cada alma agora, e começa a despedaçar, a desfazer, a quebrar, a arruinar. Renova a tua serva hoje, renova essa vida hoje. Essa vida que sentia, que glorificava, profetizava, falava do seu amor, mas o diabo quer ver de boca fechada. Mas nessa noite, pelo poder do teu nome e do teu Espírito Santo, eles vão voltar a ser o que era antes, buscar a tua presença, sentir o teu Espírito, ó Deus. Santo corpo e doce. Podem se sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Creio que nessa noite Deus está realizando uma grande obra nas vossas vidas. Pastor Marcos, lá glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Jesus está aqui, irmão, nessa noite. É noite de guerra, de peleja espiritual. Jesus está aqui para guerrear. Alabara, subcandaraia.